Ele começou... Explica pra gente o que é o diabetes tipo 1. É uma doença autoimune, tá? Em que o corpo produz células, né, de defesa que começam a atacar as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, né? E a insulina é fundamental, porque é ela que joga a glicose para dentro das células, né? Então, se não tem insulina, as células utilizam a glicose, a principal fonte de energia, as células passam a ter essa principal fonte de energia, né? Então, as células acabam ficando desnutridas, né? E aí começam a procurar outra fonte de energia dentro do corpo. E aí que foi o que aconteceu com ele. Ele começou a emagrecer porque o organismo começa a degradar o músculo e a degradar a gordura para suprir essa falta de energia pela falta da glicose. Entendeu? Que ela não consegue entrar na célula. Não. E acomete principalmente crianças e adolescentes. E como tem essa falta absoluta de insulina, o tratamento acaba sendo baseado em insulina mesmo. Tem que ser insulina. Não existe outra forma de tratar um diabetes tipo 1, por exemplo. Por enquanto, não. Né? Até tem investigação de futuramente ter um pâncreas, se fala em pâncreas artificial. Se fala em célula-tronco também, né? Célula-tronco também. E aquele comprimidinho? Não tem um negócio que é um oral de insulina? Mas aí seria também insulina. Não tem só jeito, que oral. É injetável. Eu vi até um negócio, não sei se é verdade, se não é, até que ponto é verdade, mas um negócio chamado chocolate de insulina. Vocês viram um negócio desse? Não. Estavam um laboratório desenvolvendo um chocolate de insulina para diabéticos tipo 1. Deve ser uma ultra rápida, talvez? Tipo talvez. Ou e aí lento, tem um enfim. saborzinho, né, pelo menos, ali na hora da refeição. Imagina, toda vez que eu tomar insulina, um chocolatinho. Maneiro. Bacana. Você já... a gente tava conversando lá atrás, antes de gravar, você falou que teve um caso legal quando você entrou em cetoacidose diabética, que é um quadro muito comum que quando a gente abre o quadro de diabetes e geralmente entra nesse cetoacidose diabética. Como foi isso? Normalmente quem tem cetoacidose tem quando descobre, né? Porque não sabe, não trata e acaba descobrindo já na cetoacidose. No meu caso, não. Eu descobri rápido, não tive cetoacidose. Mas depois de uns anos de doença, eu entrei naquela fase rebelde que acontece. E hoje, inclusive, eu trabalho para que... De não acreditar na doença, de não né? acreditar. Vamos ver até onde ela vai. Vamos ver. Vamos ver. Porque eu pensava, cara, pensamento muito idiota, mas eu pensava assim, daqui uns anos eu vou começar a me cuidar direito, deixa eu viver, eu tô Tenho jovem. 18. Deixa eu viver. Acabei de fazer protagonista da novela, sou famoso, Glória Pérez me ama. Eu nunca cheguei a abandonar o tratamento, mas questão de alimentação, por exemplo, chegou um momento da minha vida que foi no ano passado, há pouco tempo, que eu simplesmente ignorei totalmente a dieta, ignorei totalmente tudo. Isso foi ano passado? Ano passado, pouco tempo. E aí mas foi, querendo ou não, isso foi muito importante pra mim. Foi pra mim fundamental isso ter acontecido. Porque foi a virada de chave na minha cabeça totalmente, assim. Eu precisei desse choque, porque eu fiquei em UTI, cara. Você ficou internado? Fiquei em UTI. Você parou de usar insulina? Não é que eu parei, mas eu tava desleixado. Então tinha dia que eu esquecia de aplicar. Aí chegava à noite e falava, apliquei a Tresiba? Na dúvida eu não vou aplicar não. Porque vai que eu aplico 2 vezes. Não vou aplicar não. Entendi. Aí brigadeirozinho à noite. Enfim, alimentação e insulina, tratamento de cabeça. Eu não ia na endócrina, eu tratava do meu jeito, enfim, aquela coisa. Mas, retomando, foi fundamental pra mim isso, querendo ou não, porque me fez ter essa virada de chave total na minha cabeça. Então, hoje, realmente, o que eu penso sobre a diabetes, não só sobre a diabetes, mas sobre a minha relevância no tema para outras pessoas que também têm, mudou totalmente. Muito então, bom. Foi aí que você começou a fazer isso nas redes sociais? Eu mostrava muito pouco e foi ali que eu comecei a tratar aquilo como um nicho pra mim. Muito bom. Como um conteúdo pra poder realmente fazer uma diferença na vida das pessoas. Isso ajuda muito, cara. Muito. Eu já mandei paciente te seguir porque você fala, cara, segue os vídeos dele, você vai aprender alguma coisa. Porque eu acho que isso é uma das coisas fundamentais pro diabético, tipo 1 principalmente. Saber sobre a doença. Entender sobre a doença, entender a fisiologia da doença para poder ele não ter perrengue. E desmistificar essa coisa da doença, assim. É uma doença, mas eu gosto de entender também como uma condição. É uma condição que você tem na tua vida. Controlada, ela não... Exato. Exatamente, você não tá... Você tá controlado. Porque muita gente tem aquela coisa de virar e falar pra mim, às vezes, algumas coisas do tipo, você é diabético, hein? Não vai fazer tal coisa não, porque diabético não pode. E, cara, não é bem assim. Se eu sou um diabético, que eu tô controlado, que eu tô cuidando direitinho, eu tenho um corpo humano igual o de qualquer outra pessoa.